A franquia 007 é uma das franquias mais longas e bem-sucedidas da história do cinema, com um protagonista icônico que não só marcou a carreira dos atores que interpretaram James Bond, como também marcou a história do cinema. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre a franquia 007, então já aqui no começo desse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixa aí o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele tá ajudando demais no crescimento do canal. A gente já passou dos mais de 1.100 inscritos, então continua deixando o seu like, continua se inscrevendo aí no canal e bora logo começar a falar sobre essa franquia, porque a gente vai ter bastante coisa aqui para conversar. Bom, a franquia 007 é uma franquia que começou lá nos anos 60, possui mais de 20 filmes, teve 6 atores diferentes fazendo o mesmo personagem e como obviamente eu não vou conseguir comentar com vocês sobre cada filme específico e eu também não quero comentar sobre essa franquia de uma forma muito superficial, eu decidi até mesmo para organizar melhor aqui as minhas ideias, falar e comentar sobre essa franquia separando esse vídeo aqui por blocos de acordo com os atores que deram vida ao James Bond. Então primeiro eu vou comentar com vocês o que eu achei sobre os filmes protagonizados pelo Sean Connery, depois o Roger Moore e assim sucessivamente até a gente chegar aí nos filmes protagonizados pelo Daniel Craig, que foi o último ator que deu vida ao 007. Porque eu acho que assim fica até melhor de vocês entenderem as mudanças que foram ocorrendo ao longo dessa franquia e como essa franquia ela foi se moldando de acordo com as tendências que estavam acontecendo em Hollywood em cada época em específico. Bom, a franquia James Bond ela começou lá nos anos 60 e para quem não sabe, essa franquia ela foi a adaptação de um livro britânico bem popular naquela época e o primeiro filme dessa franquia foi o filme 007 contra o satânico Dr. No. E esse filme é um filme excelente que foi protagonizado aí pelo primeiro ator que deu vida ao James Bond, que foi o Sean Connery. E logo de cara eu já vou comentar aqui com vocês que esse é o meu James Bond preferido. Na minha opinião, ele não tem os melhores filmes, mas o James Bond dele é o mais carismático e o mais marcante. Não é à toa que os outros atores que viveram James Bond, eles sempre revisitavam ali os filmes do Sean Connery para pegar algumas características dele para estabelecer ali no seu personagem. E claro que o Sean Connery teve ali a ajuda dos seus filmes, que alguns eram bem legais de fato, mas cara, você ficava muito investido no filme, principalmente por conta do carisma ali do Sean Connery. Até mesmo quando tinha um filme ou outro que você estava vendo ali que as coisas não estavam se desenrolando de uma forma interessante, onde você estava realmente achando ali o filme bem chato, você ficava investido do começo até o final, principalmente por conta do James Bond do Sean Connery. Ele era um cara ali muito sagaz, ele era um cara muito sedutor, um cara muito divertido de se acompanhar e um personagem que fazia você se importar com ele, principalmente com o desenrolar ali de cada filme. E você observa também que o Sean Connery ele vai ficando mais à vontade interpretando o James Bond nos filmes seguintes. No começo ali do primeiro filme você observa que a interpretação dele é um pouquinho mais quadradinha, mas quando você chega ali no terceiro filme, que é o filme 007 contra Goldfinger, que pra mim é um dos melhores filmes da franquia, cara, ele tá ali no auge ali do seu carisma, você fica investido do começo até o final, principalmente desse filme, por conta ali de todo o carisma que o Sean Connery tinha vivendo o James Bond. Mas não é só de carisma que vive a franquia e principalmente esses filmes vividos aí pelo Sean Connery. O primeiro filme, que é o filme 007 contra o satânico Dr. No, é uma excelente porta de entrada ali para a franquia. Inclusive as pessoas que elas quiserem entrar e começar a assistir esse filme, obviamente eu indicaria esse primeiro filme, porque por mais que ele seja um filme bem antigo, ele é um filme divertido, onde o personagem principal ele vai movimentando bem a trama, não é aquele filme parado, por mais que seja um filme antigo. As pessoas novas de hoje em dia que estão acostumadas com esses filmes blockbusters, elas vão ficar investidas nesse filme do James Bond. Possui um vilão sensacional, um vilão que tem presença, um vilão que tem muita personalidade e o embate ali que os personagens vão tendo é muito interessante. É claro que ao longo ali da franquia vai ter um filme ou outro que você vai vendo que as coisas elas de fato elas vão ficando muito repetitivas, só que
nesses filmes protagonizados pelo Sean Connery, são os filmes que têm as características mais marcantes da franquia 007, porque é nesses filmes que você observa que tem os vilões mais marcantes, os equipamentos mais marcantes, as Bond Girls mais marcantes. Então esses filmes, eles realmente têm uma característica, uma essência muito forte, que elas vão se reverberando nos próximos filmes da franquia. E é principalmente nos anos 60 e no início dos anos 70 que a franquia James Bond ela tem aquela característica mais ficcional, que é onde tem os carros que mergulham debaixo da água, que tem a planeta que explode, que tem mochila-jato e todas essas bugigangas que o James Bond vai apresentando ali ao longo da franquia, que é uma característica bem interessante, que é uma característica que consequentemente está ali muito influenciada, principalmente o que acontece nos anos 70 e nos primeiros filmes do James Bond que o Sean Connery fez. Você observa que a forma como eles desenrolam a história, a forma como os atores interpretam ali os seus personagens e a forma como o filme realmente é filmado, ele tá muito ligado com o que era feito nos anos 50 e nos anos 50 e nos anos 40 no cinema, principalmente o que estava relacionado aos filmes noir. Então você observa que nos dois primeiros filmes do James Bond que o Sean Connery protagonizou, você observa que realmente tem aquela característica de um filme de investigação, onde as coisas são um pouquinho mais paradas e com o desenrolar ali da franquia você vê que a ação ela vai sendo incorporada de uma forma muito mais presente. É tanto que ao longo da franquia, principalmente aí nesses filmes protagonizados pelo Sean Connery, você observa que eles têm uma variedade melhor de local onde a ação vai acontecendo. Então a ação que é apresentada pra gente ali debaixo da água é sensacional, levando em consideração a época em que o filme foi feito. Depois tem algumas cenas aéreas, tem cenas de perseguição de carro, que você vai vendo que ela vai melhorando ali com o desenrolar de cada história. E é claro que assim, todos os filmes do James Bond protagonizado pelo Sean Connery, você observa que são coisas muito episódicas. Então é sempre aquela estruturazinha, onde tem a introdução, onde tem a primeira missão, que é algo que ele resolve com um pouquinho mais de facilidade, tem aquele final clássico que ele sempre fica com a garota bonita do final, que esse padrãozinho é quebrado com o próximo ator que vai viver o James Bond, que é o George Lazenby, que se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele. Só que, cara, essa mudança, ela foi realmente assim, bem repentina, mas foi interessante, foi uma renovação que a franquia precisava, mas eu vou confessar pra vocês que esse filme do George Lazenby é o filme que eu menos gosto da franquia, inclusive esse é o James Bond que eu menos gosto, porque ele traz ali uma interpretação um pouquinho mais contida, é uma história muito mais pessoal, é uma história muito mais de investigação, é um filme até um pouquinho mais político, digamos assim. E levando em consideração o que a gente já estava acostumado a ver antes, e quando você vai para esse filme, a mudança é tão repentina que para quem estava tão apegado àquele James Bond do Sean Connery pode dar uma boa estranhada. Talvez agora que eu já terminei de ver toda a franquia, eu revendo esse filme hoje, talvez eu tenha uma visão um pouquinho mais diferente, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu não gostei nem um pouco, foi um dos filmes que eu achei mais entediante e foi até bem difícil chegar até o final para assistir esse filme. E depois de uma tretinha que aconteceu ali entre o George Lazenby e o estúdio que produzia os filmes da franquia 007, ele decidiu que não iria voltar a viver o 007 e então o Sean Connery ele volta ali. E quando o Sean Connery ele volta a fazer o James Bond, ele traz toda a sua essência de novo, de fazer aquele James Bond mais fanfarrão, até mesmo mais divertido, mais engraçado. Eu vi muitas pessoas até comentando que nessa volta do Sean Connery, nesse filme que ele fez, é o filme que elas menos gostam de todos os filmes que o Sean Connery protagonizou. Pra mim, o que eu menos gosto é 007 contra Moscou. Esse é o filme mais chato de longe aí da franquia. E esse filme que ele voltou a fazer o James Bond, que foi lançado em 1971, é um filme que eu acho bem divertido, eu gosto bastante dele, inclusive tem algumas cenas de ação que eu acho bem interessante, uma cena de perseguição, mas aí o personagem, ele deixa o personagem novamente para o Roger Moore assumir o manto desse icônico personagem, voltando a trazer aí esse James Bond mais engraçado e divertido. E o Roger Moore, você observa que foi o ator que mais se baseou no que o Sean Connery fez para viver o James Bond, porque ele traz aqui aquele James Bond divertido, galanteador, mas ele traz muito ali das suas características também para o James Bond. Nessa parte da história dessa franquia que o
Roger Moore viveu James Bond é onde de fato a gente vive os filmes mais episódicos, porque até mesmo é nessa parte da franquia onde a gente vê algumas coisas sendo estabelecidas e nos próximos filmes eles esquecendo completamente o que foi estabelecido no filme anterior para eles terem uma certa liberdade de seguir ali com a franquia da forma que eles queriam. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, mas eu achei isso num aspecto muito mais negativo. Os filmes do Roger Moore são filmes que a gente pode até dizer que abraçou um lado ali muito trash, onde os vilões eles realmente têm algumas características que lembram muito filmes B de ação. É nessa parte aí da franquia protagonizada pelo Roger Moore que você percebe que de fato a franquia ela ficou muito maçante, ela ficou uma franquia realmente muito repetitiva, mas são filmes interessantes de se assistirem, principalmente ali no primeiro ato, que é onde a apresentação ali da trama, os personagens inicialmente eles se demonstram ser muito, como que eu falo, muito carismático de se acompanharem, tanto os personagens secundários que estão pro lado do bem, quanto os personagens secundários que estão pro lado do mal, são personagens interessantes, mas o George Moore, ele carrega muito bem ali o manto do personagem, ele faz o James Bond mais engraçado, ele leva a franquia ali realmente para aquele lado muito mais descontraído. É nessa parte da franquia onde a ficção ela realmente foi a fundo, é onde a gente tem tipo satélites ou instituições e organizações que querem governar e destruir a economia mundial. Então é um lado aí muito interessante que foi abordado nessa parte dos anos 70 e no início dos anos 80, que talvez as pessoas que elas vão assistir essa franquia, talvez sejam os filmes que elas menos gostem. Eu gostei bastante, eu achei, quer dizer, eu gostei bastante não, né? Eu achei ali um pequeno declínio ali da franquia, que ela vai melhorando um pouquinho com o desenrolar de cada filme, porque novamente é uma parte da franquia onde o Roger Moore, que foi o ator que viveu o James Bond durante mais tempo, ele teve mais possibilidade de fazer coisas diferentes com o James Bond. Então, uma coisa que eu acho interessante nessa parte da franquia é que o James Bond ele conseguiu fazer diversas cenas de ação diferentes, onde as cenas de ação, elas de fato elas são bem inventivas. No momento onde o Roger Moore ele precisa sair no combate mais corpo a corpo, ele não convence tanto, mas as cenas de perseguição, as cenas de explosão, elas são bem interessantes, que convence você e entretém você ali quando você quer assistir um filme de ação. E vale lembrar que o James Bond, por mais que a gente tá falando ali do final dos anos 70 e do começo dos anos 80, onde o James Bond, a franquia 007 já era uma franquia bem estabelecida e o James Bond já era um personagem muito conhecido, os filmes da franquia, eles não eram necessariamente super produções como a gente vê na franquia hoje em dia. Eles eram filmes realmente bem episódicos e você observa que tem algumas coisinhas ali que elas não estão muito bem feitas, e isso se perdura quando o próximo ator assume ali a franquia James 007, que no caso é o Timothy Dalton. Cara, esse daqui, tirando o George Lazenby, é o James Bond mais esquecível. Não só pelo fato do George Lazenby ele fazer uma interpretação bem mais ou menos desse personagem, como também os filmes dele não são muito legais. Porque assim, quando o Roger Moore ele tava vivendo o James Bond, ele era aquele cara galanteador, espião e bom de lábia que convencia na sua interpretação. O Timothy Dalton, ele faz um personagem onde tudo é muito superficial. Como, por exemplo, o James Bond, ele é um personagem muito conhecido por ser aquele cara galanteador e mulherengo ao extremo de arriscar sua vida e arriscar sua missão só para ficar com uma mulher específica. E quando a gente precisava ver no Timothy Dalton um cara que precisava conquistar a mulher ou conseguir invadir determinado local, diversas coisas ficavam muito superficiais e forçada pelo roteiro, como por exemplo, no primeiro filme que o Timothy Dalton protagonizou como 007, logo ali no começo do filme, tem uma mulher que ela tá num navio, num iate bem grande, sozinha ali no meio do mar, e ela tá se queixando de estar ali sozinha e queria um companheiro. E o Timothy Dalton, ele simplesmente ali do nada aparece ali no paraquedas dele, que ele tá saindo de uma missão, ele pega o telefone ali da mulher, fala que
fala pros seus agentes ou fala pra sua organização que precisa ali buscar ele, aí a mulher dá uma sensualizada ali pra ele, ele acaba ficando com a mulher. Então você vê que a construção dessa cena e de diversas outras cenas que são apresentadas nos 2 filmes que ele protagonizou, são cenas realmente que não te convencem, mas a ação desses 2 filmes chama muito ali a sua atenção e te deixa muito investido. Por quê? A gente tá falando da franquia no momento onde os filmes de ação protagonizados pelos brucutus estava muito em alta. Então a gente está falando ali de um momento do cinema onde os filmes do Sylvester Stallone, do Arnold Schwarzenegger, até mesmo do Van Damme estava fazendo muito sucesso e eram filmes onde tinha muita explosão, muito sangue, muito tiroteio. Então você observa que a franquia 007 nesse momento ela deu uma adaptada para deixar de ser um pouquinho mais elegante e botar um pouquinho mais a mão na lama e trazer um pouquinho mais de poeira e de sangue aí para a franquia, para seguir essa tendência do cinema que estava dando muito certo. E nos filmes do James Bond, protagonizado pelo Timothy Dalton, as cenas de ação elas são boas, elas são inventivas, parece até que as coisas elas ficaram realmente muito maiores em questão de produção, as cenas de ação elas são bem feitas e isso fica muito maior quando a gente vai para os filmes protagonizados pelo Pierce Brosnan, que na minha opinião é outro ator aí que mandou muito bem como James Bond. Ele talvez estaria ali em terceiro lugar, porque, cara, ele traz toda a essência ali novamente do Sean Connery e do Roger Moore, que é aquele James Bond de fato mais divertido, mais sarcástico, mais malandro, mulherengo, só que ele faz esse James Bond de uma forma muito mais convincente. E eu acho que até os seus filmes ajudaram bastante, porque não só a interpretação do ator tá muito boa, como os filmes são muito legais, como por exemplo o filme 007 GoldenEye, se eu não me engano é assim que se pronuncia, é um filme muito legal, que foi o primeiro filme aí da franquia, é um filme bem divertido e é nesse momento aí da franquia que você observa que a MGM ela começa a botar muito mais dinheiro para fazer cada filme da franquia, porque é a partir desse momento que você observa que realmente grandes estrelas de Hollywood começaram a fazer parte aí dos filmes do 007 e a franquia ela ficou com uma escala de produção muito maior, então as explosões elas não só estão mais bem feitas, como a destruição assim como um todo realmente está muito maior. E você observa que realmente a partir de agora o filme ele se tornou um grande blockbuster, só que um blockbuster que não estava dando um grande resultado ali nas bilheterias. Ou seja, a MGM ela estava tendo um bom resultado nas bilheterias com o filme do 007, só que o 007 ele não era aquela coisa, ai meu Deus do céu, filme de bilhão, que naquela época já tinha filme chegando nessa marca, e o filme do 007 não era tanta coisa assim. Mas, cara, voltando a falar um pouquinho aí sobre o Pierce Brosnan como 007, eu queria destacar bastante a interpretação dele, porque, de fato, ele é um James Bond, cara, que na sua interpretação ele convence muito bem ali em ser articuloso, de ser mulherengo, de ser aquele personagem até um pouquinho mais sarcástico e engraçado. Então foi uma repaginada interessante que eles colocaram aí na franquia, e é nesse momento, cara, que eu acho um ponto muito interessante da franquia, é que eles trouxeram as cenas de ação mais absurdas que você vê, como por exemplo, tem uma cena de perseguição, se eu não me engano, é no terceiro ou é no quarto filme que o Pierce Brosnan protagonizou, que tem uma cena de perseguição de barco, onde o barco sobe no asfalto e o barco ativa uma turbina e continua a perseguição ali no meio do asfalto, e é uma loucura atrás da outra, que é uma loucura bem legal de se assistir. E depois que o Pierce Brosnan fez ali todos os filmes que ele tinha que fazer, se eu não me engano foi o período mais longo ali que o James Bond ficou sem ter filmes, até chegar o Daniel Craig para assumir esse manto desse personagem icônico e logo de cara lançando um filme sensacional que é 007 Cassino Royale. E eu não sei de onde eu puxei esse é Cassino Royale, e é Cassino Royale que eu falo assim mesmo. E bom, cara, essa foi uma repaginada que o personagem ele não só estava precisando, mas como também foi uma repaginada que se adaptou ao que estava dando certo em relação a filme de ação no começo dos anos 2000, e era uma repaginada que o personagem ele de fato estava precisando, e é uma das melhores coisas que aconteceu com a franquia, porque o Daniel Craig, cara, ele faz o James Bond mais não só brucutu, como também ele faz
mas o James Bond mais sujo, digamos assim. É nesse momento da franquia onde a gente vê muito sangue na franquia 007, é onde as coisas elas acontecem com mais peso, e é a partir desse momento que você de fato vê uma jornada de um personagem, onde o que acontece num filme é extremamente importante para o que vai acontecer nos próximos filmes. Então você fica muito mais investido na franquia e no personagem, todas as construções e no desenvolvimento que ele vai ganhando aí ao longo da franquia. E esse primeiro filme que o Daniel Craig protagonizou, cara, eu acho ele excelente, ele é um dos melhores. As cenas de ação e toda a forma como o diretor ele consegue fazer ali a edição para deixar as coisas muito mais frenéticas é algo absurdo. É aonde o James Bond ele traz um pouco ali da elegância dos filmes mais clássicos, como também ele consegue trazer toda a sujeira e o sangue que o personagem precisava. Então é nesse momento onde você vê ali que o James Bond ele tá no começo da sua carreira pela primeira vez, que nos filmes anteriores o James Bond ele sempre já era ali estabelecido como um super espião, um dos melhores ali da MI6, se eu não me engano. E cara, ver ele ali pela primeira vez no começo da carreira, sendo mais imprudente, sendo mais afoito, é muito legal porque isso proporciona um filme muito diferente do que a gente viu anteriormente. Então é nesse momento da franquia onde você vê que realmente o cara ele apanha bastante, tem muito sangue, ele se irrita e ele fica muito mais próximo da morte diversas vezes, e a estrutura ali do como um todo ali do filme tem uma estrutura bem diferente, a fotografia, a paleta de cores, no que ele se envolve é muito legal. O vilão aqui desse filme, que, cara, eu não vou saber pronunciar o nome do ator, mas eu vou colocar a imagem dele aqui pra vocês, que é o Mad Mikkelsen. Ele faz um vilão sensacional e o Daniel Craig, ele manda muito bem ali como 007. Ele é um cara que ele é um brucutu que te convence ali no momento que ele precisa ser o cara sedutor, da mesma forma que ele te convence nos momentos que ele precisa trazer uma certa dramaticidade, e ele é um cara que te convence ali também quando ele precisa ser sedutor e precisa ser sarcástico. Talvez esse seja ali um dos James Bond também mais contido, mas cara, era uma característica de ser mais contido que o personagem precisava, levando em consideração a proposta da franquia nesse momento. E todos os filmes que vieram em seguida, eles sempre continuaram com essa mesma pegada. Era um James Bond mais sujo, onde tinha muito sangue, apanhava bastante. As coisas elas continuaram, né, uma influenciando consequentemente o próximo filme, e o que acontecia num determinado filme era muito importante levar em consideração o que aconteceu nos filmes anteriores, e os personagens novos que iam aparecendo aqui, eles quebravam um pouco ali daquele estereótipo, como por exemplo, tem uma atriz ali que ela dá a entender que vai ser uma Bond Girl, mas na verdade não é, ela é só uma personagem que ajuda ali o James Bond, e é nesse momento da franquia que ele faz as melhores referências e as homenagens aos filmes mais clássicos, e são homenagens que te deixam ali com um quentinho no coração. Principalmente me deixou com um quentinho no coração porque eu peguei essa franquia e assisti ela de uma forma meio que maratonando, digamos assim. E cara, realmente ali é nesse momento da franquia que você vê que as cenas de ação elas são muito mais bem feitas, elas são muito mais inventivas, principalmente no momento onde o Sam Mendes ele assume ali a direção da franquia. É um diretor sensacional que consegue ser bem criativo e respeitar a essência do personagem. E é isso que eu acho muito legal, não só nesse momento da franquia, como a saga James Bond e a saga 007 como um todo. Porque desde o começo da franquia até o último filme que foi lançado ano passado, cara, o James Bond ele continuou com a sua mesma essência, e por mais que ia tendo algumas mudanças ao longo da franquia, você via que o James Bond e essa franquia, ela tinha as mesmas características sendo repetidas corriqueiramente, e a essência da franquia continuava como um todo. Então não era à toa que essa franquia ela se perdurou durante um bom tempo. Então se eu fosse colocar ali os meus James Bond preferido e citar ali alguns dos melhores filmes da franquia, em primeiro lugar eu colocaria ali o Sean Connery como o meu James Bond preferido, depois o Daniel Craig e depois o Pierce Brosnan. Aí depois abaixo a gente pode colocar o Roger Moore, depois o Timothy Dalton e depois o George Lazenby, que com certeza aí é o mais esquecível. E se a gente for citar pelo menos um top 5 dos meus filmes preferidos, eu colocaria 007 contra Goldie Hayer, não, como que é?
Goldfinger? 007 contra Goldfinger, que é um dos meus filmes preferidos. A gente pode colocar Cassino Royale, que é um filme excelente, Skyfall, 007 contra Spectre. Vamos lá, pessoal, teve um corte bem abrupto aí, vocês devem ter notado, mas o celular ele deu uma descarregada. Deu uma carregadinha aqui agora, mas é o tempo suficiente só para eu encerrar esse vídeo, porque afinal de contas já tô precisando liberar aqui o local onde eu gravo aqui os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E o filme que eu tava falando, o último aí, que provavelmente vocês não conseguiram ouvir, é o filme 007 Golden Year, que provavelmente eu pronunciei o nome completamente errado. E talvez uma coisa que vocês devem ter notado nesse vídeo é que ele é um vídeo que corriqueiramente eu sempre ia pronunciando alguma coisinha errada, sempre ia gaguejando, eu sempre falava alguma coisa e voltava aí no que eu precisava falar para falar a palavra corretamente, porque esse daqui é mais um daqueles vídeos que eu gravo sem roteiro. Eu tô basicamente falando o que eu quero me expressar aqui para vocês, sem seguir necessariamente um roteiro bem certinho, principalmente porque o meu computador ele deu uma pifada aqui, eu vou demorar um pouquinho para arrumar ele, então talvez o próximo vídeo do canal e o outro também vai ser um vídeo aí sem muito roteiro, mas é bom que esse tipo aqui de vídeo é um vídeo que eu gosto de fazer para vocês. Boas pessoas sempre abraçam essa proposta aqui de vídeo de uma forma bem positiva, e é uma forma e esse é um tipo de vídeo que me ajuda bastante aqui melhorar cada vez mais e mais aqui a minha fala e a minha comunicação com vocês, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo com mais um vídeo aqui do Diário do Cinema.